Olá, tudo bem? Acontece de 8 a 12 de setembro a Semana de Conscientização contra a Leishmaniose. Para estar falando sobre esse assunto, nós estamos recebendo na TV Câmara a Lucimari Domingos, que é encarregada da Vigilância Sanitária, e também a veterinária Débora Ninello Polizello. Sejam bem-vindas à TV Câmara. Obrigada. Leishmaniose, primeiro falar da gravidade, né? Débora e Lucimari, é uma doença que mata. Sim. É uma doença muito grave, né? Ela ainda assim, o pessoal ainda não conhece muito ou subestima, mas ela leva a óbito principalmente se for em crianças ou pessoas já com outras doenças. Lucimari, em Penápolis, já houve óbito por leishmaniose? Sim, já tivemos alguns óbitos humanos, né? Não só de pessoas que foram constatadas por essa doença, mas que a doença levou à morte, porque ela já tinha um outro problema já estabelecido. E as atividades programadas para essa semana de conscientização contra a leishmaniose? Bem, nós resolvemos fazer uma semana de sensibilização devido a esse problema, a gravidade da doença, e porque também foi instituído através de uma lei estadual que acontecesse essa semana de prevenção uma vez por ano. Aqui para Penápolis, nós estamos propondo para que todas as unidades de saúde sejam envolvidas através dos agentes de saúde, intensificando as orientações durante a rotina da visita casa a casa. Fora isso, nós também iremos apresentar um vídeo durante a espera, né? Na sala de espera das unidades, vamos passar um vídeo com orientações sobre leishmaniose para que a população tenha essa informação e que fique atenta aos sintomas da doença, não só no humano, mas também no cão, procurando atendimento assim que necessário. Estaremos também fazendo um trabalho com as escolas, pedindo para que as escolas alertem, né, os alunos em relação também a esse problema, e a própria vigilância irá fazer um trabalho de intensificação de coleta de exames dos animais suspeitos, principalmente na área onde foi confirmado o caso humano. E em Penápolis, qual que é o número de registros de leishmaniose? Esse ano nós já temos registrados 3 casos humanos, né, que parece pouco, mas é uma doença, como a gente já disse, perigosa, pode levar à morte, e 3 casos para uma cidade onde uma infestação de flebotomínio é alta, né, a gente tem que ficar atento, porque pode acontecer de ter epidemias também da leishmaniose, porque na região a gente tem conhecimento de cidades que estão passando por esse problema, né, Débora? Imprudente, agora tá sendo mais divulgado porque apareceram casos. Acho que a cidade que mais do estado tá com problema seria Votuporanga, que os casos humanos, assim, foram além do que o esperado, né? E agora eles estão tentando fazer um trabalho com os animais, com as pessoas, fazer o tratamento das pessoas doentes e a eutanásia dos animais positivos. E além dessa semana especial contra a leishmaniose, a vigilância mantém durante todo o ano uma série de ações aí contra a doença? Sim, nós temos as atividades de rotina, né? O próprio trabalho dos agentes de saneamento da vigilância e os agentes comunitários de saúde, durante a sua rotina, já fazem, né, o trabalho de orientação, eles fazem a pesquisa de animais suspeitos para encaminhar para a vigilância, para atendimento na consulta médica, né, e até mesmo para coleta de exame. A gente faz um trabalho de divulgação, distribuição de panfletos, trabalhamos toda a mídia para que sempre fique em evidência essas orientações para que a população não descuide, principalmente das medidas de prevenção. E a partir do registro de um caso de leishmaniose, em 2014, Penápolis tem 3. A vigilância também aumenta o cuidado na região onde acontece o diagnóstico? Sim, o protocolo de leishmaniose para casos humanos funciona da seguinte maneira: a partir do momento que confirma o caso, é feito um bloqueio, né, num raio de 200 metros, que é a área de voo do mosquito também, e nesse bloqueio é feito um manejo ambiental, uma espécie de arrastão, onde é feita a retirada dos criadouros do mosquito, e o tratamento químico propriamente dito só é realizado no período de outubro a abril, que é a época de proliferação do mosquito da leishmaniose. Débora, a proliferação da leishmaniose acontece através do cão e de um mosquito? Uhum. O ambiente ele se torna propício, né, com a matéria orgânica, diferente do Aedes aegypti.
O mosquito da leishmaniose, ele coloca os ovos em matéria orgânica em decomposição. Então, fezes de animais, frutas em decomposição, folhas, são propícios para o mosquito ir lá e colocar os ovos. A partir disso, aumenta a quantidade de mosquitos. Se ele picar o animal, ele passa a doença, a leishmaniose, né? Se ele está infectado e picar depois um outro animal ou um humano também, ele pode passar a doença. E assim vai continuando. Então, a prevenção seria mais o cuidado ali com o local e sempre avaliar o animal, se o animal tiver positivo, porque senão aumenta as chances de o mosquito ir lá picar e passar a picar alguém da família. E o mosquito é o mosquito palha? Isso, é o mosquito palha. Qual que é a característica desse mosquito? Ele é bem diferente do mosquito da dengue? Ele é bem diferente. O mosquito da dengue, ele é um pouco maior, né? Ele tem as listras brancas, né? O corpinho preto. Já o mosquito palha, ele é bem pequeno, ele é um mosquito menor, ele tem a cor clara, por isso que ele é chamado de mosquito palha. Ele é bem menor do que o da dengue. E os hábitos, né, são diferentes, porque o mosquito da dengue, ele pica durante o dia. E o flebótoma, ele pica do entardecer para a noite. E é mais difícil da gente identificar por ser menor e ele não tem o hábito de voar. Ele saltita, né, na parede ou no chão, até mesmo a preferência dele pelos animais, por ele estar mais próximo ao chão. E emite algum barulho? Porque o da dengue, ele faz um barulho. O da leishmaniose é muito difícil de identificar. É mais perigoso e mais silencioso ainda. Com certeza. Complica tudo mais, né? E aí, essa época de calor que nós vivemos favorece a proliferação do mosquito palha? Favorece. Até a nossa região, né, a região que está situada no Brasil, né, ela tem o mosquito se mantém ao longo do ano, ele em todos os períodos. Já algumas regiões, até onde é autorizado o tratamento dos animais doentes, por exemplo, a Itália, ela tem regiões de inverno onde não se mantém o mosquito vivo, né? Só nos períodos de verão. Por isso que até diferentemente do Brasil, onde é proibido o tratamento dos animais, lá é permitido por esses fatores que diminuem o risco da transmissão da doença. Então é bom evitar, por exemplo, o acúmulo de folhas, limpar logo e descartar. Isso. O que mais a gente procura orientar é a questão da limpeza em geral do quintal, né? Evitando não só o flebótomo, mas o Aedes, qualquer outro problema que possa vir trazer doença para a família. E uma das coisas que a gente tem tido assim, bastante dificuldade é em relação às galinhas, né? A gente tem várias pessoas na cidade que criam galinhas e a galinha, as fezes servem de criadouro para o mosquito da leishmaniose e o mosquito tem uma preferência em se alimentar pelo sangue da ave. Então é importante que as pessoas que tenham essa ave no quintal façam a remoção, leve para a zona rural e evite esse tipo de coisa também para evitar o mosquito. E a população que ainda que cria galinha em casa, no ambiente urbano, ainda tem resistência? Vocês chegam com orientação e a pessoa reluta? Tem muita resistência, porque a galinha, assim como o animal, às vezes é um bicho de estimação. Às vezes é porque é relíquia da família, era do pai, era da mãe, porque o filho gosta, porque a pessoa ela tem o ovo ali, né, que é uma forma também de alimento, ela sempre tem uma desculpa. O que a gente não pode deixar de dizer é que existe uma lei municipal onde a gente pode usar, e até mesmo através do Código Sanitário, para que a partir do momento que é constatado que aquilo é um problema de saúde pública e que está causando incômodo, né, aos vizinhos e que está tendo problema, a gente tem como autuar essa família e fazer com que seja removida essas aves. E a parte dos sintomas, tanto para o humano quanto para o cão? Quais são os sintomas da leishmaniose? Os sintomas no cão inicia com a queda do pelo, o animal começa a emagrecer, ele pode ter febre também, cai principalmente os pelos ao redor dos olhos, na cauda, no focinho ali, orelhas. Aparecem também lesões que não cicatrizam, então a pessoa chega a usar bastante medicamento, só que nunca tem o sucesso, né? Ele fica bem magro, bem debilitado, e já nos humanos é um pouco mais difícil o diagnóstico, né? Normalmente a pessoa começa a perder o apetite, começa a aumentar a circunferência abdominal, porque nos humanos aumenta também órgãos como o fígado e como o baço, então a pessoa aumenta o abdômen.
e tem períodos de febre que se mantém, ela não se cura. Então é importante passar pelo pronto-socorro para a gente avaliar se é uma possível dengue, se é outra doença, a pessoa também tem anemia. Igual no caso da dengue também, para quem tem leishmaniose, acontece uma queda brusca na quantidade de plaquetas? Sim. O organismo fica fraco, enfraquece? No caso, a leishmaniose é uma doença que, assim, debilita muito, né, o paciente. E a queda da imunidade é muito rápida. Então, por isso tem que ser feito, né, o diagnóstico com uma certa rapidez. Quando o médico suspeita, faz-se esse exame. Não é um exame comum, nem simples, porque é uma punção de medula. E esse exame é bem complicado. E a partir desse exame, aí sim começa o tratamento, já no mesmo dia que foi diagnosticado, para tentar reverter e voltar à imunidade dessa pessoa. Porque ela corre o risco de até desenvolver outros problemas pela imunidade estar baixa. E o perigo é maior ainda para crianças e idosos? Sim, porque a imunidade normalmente dessas pessoas são bem menores, né? Às vezes a pessoa está muito mais suscetível a outras doenças. Então, quem tem uma doença já crônica, quem já é um portador de câncer, HIV, ou crianças e idosos, estão muito mais suscetíveis a pegar a leishmaniose, né? Eles são muito mais debilitados e o tratamento também é muito complexo, porque o próprio medicamento causa muitos efeitos colaterais, como arritmia e outros, que a pessoa sofre bastante durante o processo. Bem, no caso do humano, existe tratamento para leishmaniose, agora para o animal não existe. Para o animal, no Brasil, não é permitido, é uma lei federal, porque o animal, assim, o governo ele não libera esse tratamento, esses medicamentos, eles são até assim, caso ele venha, tudo de origem ilegal, né, de outros países, porque o animal, mesmo com tratamento, ele ainda fica portador da doença, ele ainda pode transmitir e de uma forma mais resistente. Então, você trabalha ali, você tenta fazer o tratamento, mas o animal ainda vai ficar portador de uma forma muito mais resistente. Caso você pegue, os nossos medicamentos que são oferecidos podem não ser efetivos. Isso serve até para as clínicas particulares, né? Que é uma grande briga, né, do poder público com as clínicas, porque algumas clínicas fazem esse tratamento de uma maneira ilegal, como a Débora está explicando, né, e a gente tem encaminhado alguns casos até para a promotoria pública, porque o proprietário do animal, a partir do momento que ele inicia um tratamento, ele tem a esperança de que o animal vai se curar, e isso não acontece. Então, e esse tratamento, na verdade, não é legalizado aqui ainda. E continua representando um grande perigo, não só causa também uma dor para o animal, né, que passa uma série de problemas, quanto um perigo para o proprietário e também para a vizinhança, né? Isso, porque ele fica lá, como a Débora explicou, ele continua sendo portador, ele é o reservatório da doença, a gente tem um mosquito, né, voando por ali e a contaminação continua. E caso de vacina? As vacinas, existem duas marcas de forma assim particular, né? O governo não disponibiliza essas vacinas porque é muito complexo como é feito. Normalmente você tem que fazer 3 doses, mas antes disso você tem que fazer o exame no animal, ver se ele teve já o contato com a leishmania, ver se ele é portador. Depois de fazer a vacina, mesmo assim ela não é 100% efetiva, você tem que fazer a monitoração desse animal, guardar os documentos, porque caso até esse animal passe por um exame de sorologia, ele vai mostrar como se ele fosse portador da doença, mas é porque ele foi já imunizado. Tá, e a vacinação, no caso, só particular? Só particular. E para humano ainda não existe? Não, vacina contra a leishmaniose humana ainda não. Só o tratamento mesmo quando diagnosticado. E a vigilância mantém um atendimento semanal para dúvidas, para suspeita, por exemplo. A pessoa tem um animal em casa, está com suspeita, sintomas. Qual que é o atendimento que a vigilância oferece à população? A gente tem um setor lá de atendimento, ocorre nas quartas-feiras, a gente faz o exame gratuito de leishmaniose. A gente também tira outras dúvidas, dá umas orientações, às vezes está com alguns problemas, a gente
tá lá para atender a população. O agendamento é feito na parte da manhã, na terça-feira, né, de manhã. Aí a pessoa que está interessada em fazer o exame ou passar por um check-up ali no animal, ver se está tudo certo, pode ir lá, dar uma ligada, entre em contato com a gente, passar lá, que a gente também está o período da semana ali para tirar dúvidas e agendar essas consultas. Tá, e no caso constatado mesmo, o animal está doente, está com leishmaniose, aí parte para a eutanásia, que também fica de responsabilidade da vigilância. Sim, quando é feito o resultado e sai que o animal é positivo, a gente entra em contato com o proprietário, explica toda a situação, os riscos dessa doença, né? Então, muitos proprietários aceitam. A gente até sugere, se a pessoa quiser acompanhar o processo para verificar que é tudo feito de acordo com a lei, tem toda a lei de bem-estar animal, então o animal é anestesiado, não sofre nada. E aí até o proprietário pode acompanhar para dar uma tranquilidade também para a pessoa ficar mais tranquila de todo o procedimento. Mas alguns casos não são tão simples assim, a pessoa, lógico, por motivos emocionais, a pessoa não quer entregar o animal, mas ela está colocando em risco a família dela e também os vizinhos. Aí a gente já tem que passar por um outro processo. A gente encaminha o laudo dela para um juiz fazer o mandado, né, de busca, e caso também haja resistência, também a gente encaminha para o promotor, Ministério Público. É importante reforçar que, claro, tem a dor emocional, o amor pelo animal, mas você deu uma informação interessante, que não tem dor para o animal, né? Não, é um procedimento assim, é o todo humanitário. A gente tem que fazer medicação, é além da medicação normal, então o animal não pode ter nenhuma, ele não pode estar acordado, ele não pode estar sentindo dor. Então é um procedimento que não vai causar dor. Já manter esse animal doente, muitas vezes ele vai estar sofrendo. Às vezes ele não pode falar, mas ele está sentindo dor, ele está sentindo febre, ele está sentindo incômodo, ele não consegue se alimentar direito. Então, a gente também não dá para manter um animal desse que não tem tratamento, vendo ele sofrer, né? E botando em risco, às vezes, a família, seus vizinhos, crianças. Lucimari, você tem informação de uma estimativa de quantos animais são sacrificados por mês em Penápolis em função da leishmaniose? Quem tem a Débora, né? São sacrificados mais ou menos uns 50 animais por mês. Atualmente, assim, a gente tem uma estimativa de mais de 200 casos só esse ano em animais, né? Mas isso, assim, o que passa ali pela gente na zoonose, isso. Mas também outras clínicas também passam por atendimento, exames de diagnóstico, muitos são sacrificados em clínicas, mas a gente ainda tem esse problema ainda com algumas clínicas que estão fazendo o tratamento de forma ilegal, né? Tá, e aí o recolhimento acontece através do DAEP? Isso. Após a eutanásia, após a eutanásia. A vigilância, ela, só para reforçar, como a Débora disse, a gente tem um dia da semana onde os animais passam por consulta médica ou a coleta do exame se necessário, com pré-agendamento nas terças-feiras de manhã. E a partir do momento que esses exames são realizados e diagnosticados como positivo, a vigilância de terça e sexta-feira, eles fazem o recolhimento quando a pessoa não tem condição de levar esses animais até a vigilância para a eutanásia. E após a eutanásia, o DAEP faz o recolhimento. Ok, então eu agradeço a presença de vocês e agora deixo espaço para as considerações finais. Bem, em nome da vigilância, a gente agradece à população pela colaboração em relação ao controle de vetores, né? E pedindo mais uma vez que a população receba os agentes da vigilância e os agentes dos postinhos de saúde, lembrando que eles estão fazendo um trabalho de prevenção que é importante para evitar várias doenças. Em relação à leishmaniose, ficar atento aos animais, né, em relação aos sintomas e principalmente a prevenção, manter as suas casas e seus quintais limpos e livres dos criadouros. E eu queria reforçar mais uma vez, caso a pessoa tenha os animais ali, que ela tá com suspeita, tá vendo que ele não tá bem, que ele tá magro, tá caindo pelo, a unha tá um pouco maior do que o normal, né? Levar lá no setor, dar uma ligada que a gente vai encaixar, vai fazer o exame, vai fazer a coleta,
porque é pelo bem da saúde pública, né, da população. E lembrando que leishmaniose mata. Mata. Não deixar ele chegar num estado, né? Porque muitas vezes algumas pessoas chegam com animais na vigilância já em estado... E sempre aquela coisa, né? Pensar que na nossa casa não vai acontecer, só vai acontecer na casa do vizinho ou em outro lugar. Não, aqui... E essa é uma doença, né, que é de difícil diagnóstico e o período de incubação, tanto no animal como na pessoa, é a longo prazo. Então, às vezes, a pessoa não se atenta para os sintomas do dia a dia e quando vai ver, já está numa situação já sem volta. Ok, obrigado pela presença de vocês. Eu conversei com a veterinária Débora Linello Polizel e também com a encarregada da Vigilância Sanitária, Lucimari Domingues. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.